Muito bem, já estamos ao vivo aqui no Amazônia Podcast da Amazônia TV. Sejam bem-vindos. Estou aqui hoje com um convidado para lá de especial, que é o meu querido amigo, jornalista Paulo Castro, que já ele fala com a gente a respeito de tempo, de trabalho. É um cara que tem um histórico fantástico. Do outro lado, Carlos Júnior, também trabalha com a gente lá na Rádio Mix, está aqui como nosso co-host hoje. E o Fábio Rafael, apresentador do Amazônia Legal e do Mensageiros da Luz. Mensageiros da Luz, que é um programa feito para quem se alinha aí com a espiritualidade. É um negócio muito, muito interessante que você precisa acompanhar. Aliás, eu já tive conversas bem interessantes por falar nisso, aqui mesmo no programa, e que eu alinhei com outras ideias depois. Vou acompanhar. Acompanhe. Você vai gostar bastante, Paulo. Você é espírita, né? Sou. Pronto, já uma outra informação a teu respeito. Bom, eu vou começar aqui com o Carlos Júnior. Tudo certo, bem? Carlão? Tudo bem, Cito Soares? Bom dia, boa tarde, bom dia. Essa voz de locutor. Paulo Castro, querido amigo também de algumas décadas. Fábio Rafael, que eu estou conhecendo agora. Esqueci de dizer que todos aqui são marqueteiros, né? Todos marqueteiros. A turma do marketing. Fabão, tudo bem? Tudo bem, Cid. Obrigado pelo convite. Imagina. É um prazer sempre estar com você aqui. É um prazer também, Paulo, estar aqui com você, conhecê-lo. Prazer, Carlos. Beleza. E muito obrigado pela audiência, você que nos assiste. Obrigado por estar nos assistindo nesse momento aqui. Isso. Nos acompanha nas redes sociais, ativa o sininho, já sabe como funciona. Paulo Castro. Bom dia, Cid. Tudo bom bem? Dia, Carlão. Bom dia, Fábio. Tudo bem? Prazer estar aqui com você e dividir essa mesa, né? Um bate-papo que promete ser bem interessante aqui pelas figuras que estão aqui, cada uma com sua história, com seu histórico de vida e sua experiência para a gente conversar e discutir. Você tem o tempo que quiser para responder da forma que quiser também, as perguntas, né, que vão surgindo no meio do caminho. Mas eu começo te perguntando, Paulo, eu sei que você trabalha na área do marketing político também, além de fazer jornalismo há muito tempo. E esse muito tempo é de quanto tempo que a gente está falando? São 36, 38 anos, eu não lembro bem agora, mas eu comecei em 1986. Daria quanto aí, Carlão? Você que é bom de números. 96, 10, 2006, 20, 2016, 30, mais alguma 38 coisa, anos. 30 e 30 alguma época, coisa. né? Mais ou A menos gente tem isso, mesmo, né? quase a mesma idade de trabalho. Comecei em 86, no século passado. Né? Mas, Paulo, Século XX. Eu vou até te Eu fazer sou uma da pergunta. época que jornalista escrevia em máquina de escrever. Máquina de escrever. Eu montei Sim. jornal, para você ter uma noção, montei um jornal com um amigo meu, que a gente recortava, montamos a página para poder xerocopiar e depois fazer o Aliás, primeiro impresso. Aquele é o Pestap, né? Eu peguei um pouquinho antes, que era a época do chumbo. Chumbo. Que as pessoas sim. montavam com chumbo. Eu não Você dá fala- para falar com esse cara, que ele é muito velho, mano. O mais velho é ele agora. Ele Eu pensei que era o Carlão. trabalhou com o Gutenberg, no caso. Não, inclusive, você falou de máquina de escrever. Quando eu entrei na faculdade, que eu iniciei uma faculdade de jornalismo. E eu trabalhava com banco, muito com máquina de escrever, em escritório. Quando eu entrei na faculdade, eu vi 50 máquinas de escrever numa sala. Aí eu falei, eu não sei se esse é o meu curso. Bem assim, naquela época lá. Cara, é difícil, né? Era clima de feira, né, Carlão? Aí eu fiz 2 anos. Barulho, todo mundo fumando, era um negócio bem diferente. Loucura. Eu gostava. Mas era bem legal. São Era as diferenças, muito são as legal. características de uma época que a gente vai passando aqui sem querer, né? E eu te pergunto, o Paulo, antes de a gente entrar nessa seara política, na questão do jornalismo, dessa época até os dias de hoje, aí eu queria que você fizesse até uma remontagem disso. O que mudou nesse histórico do jornalismo? O que é o jornalismo antigo? O que é o jornalismo hoje para você? Mudou muita coisa, Cid, principalmente a questão do imediatismo da notícia. Né? No início, quando eu comecei na carreira, você tinha uma informação. Por exemplo, o presidente Lula, vamos lá, renunciou. Isso só chegaria ao conhecimento do público no dia seguinte, pelo jornal. E pelo jornal impresso ainda, né? Claro. Pelo jornal impresso, estou falando em jornal impresso. Sim. Hoje, com as redes sociais... É imediato. Questão de segundos. Né? E às vezes vem até antes do anúncio. Né? Então, essa agilidade da informação abriu uma série de lacunas que podem comprometer a qualidade da informação. As fake news, por exemplo. As fake news, por exemplo. A coisa está muito líquida, muito rápida, e o consumo rápido sempre é prejudicial.
né? Então, eu acredito que a mudança que mais influenciou no jornalismo nas últimas décadas foi justamente essa do consumo imediato da notícia, que não dá tempo do repórter apurar direito, né? Ainda ontem mesmo saiu uma fake news divulgada por um deputado, propalada pela imprensa, de que o ministro da Defesa iria entregar a carta de renúncia, né? E horas depois se confirmou que era uma notícia falsa, mas já estava espalhada em todo o país. Mas, em compensação, dependendo da fonte, a credibilidade é maior, né? Como era de onde veio a fonte. Mas as fake news hoje são produzidas por todo mundo, até nós mesmos. O que é fake news? Necessidade de divulgar Eu já passei em grupos do WhatsApp notícias falsas, acreditando ser verdadeira. Por causa da fonte, né? Por causa da fonte. Pô, fulano me mandou, é verdadeira. Passei, fui ver, era falsa. Porque essa necessidade de você se comunicar muito rapidamente, da notícia ser consumida de forma muito imediata. O meu filho uma vez me disse uma coisa que eu não esqueci nunca. Eu recebi uma fake news, mas parecia muito ser verdade. Aí eu mostrei para o meu filho e disse: o que é que você acha? Ele disse: pai, toda notícia que sai num grupo que lhe agrada, desconfie. Então, isso já é um sinal vermelho de quando vê uma notícia dessa, você eu não digo nem não passar adiante. Eu não digo nem só a notícia que te agrada, a notícia também que te choca muito. Por exemplo, a morte de alguém. Eu ia falar disso, posso? Deixa eu fazer só um parênteses, Paulo, para me entrar também nessa seara. Toda vez que me perguntam de um erro no rádio que eu cometi muito grosseiro, eu falo exatamente de uma fake news que eu produzi sem querer, né, que foi exatamente a morte do Jorge Aragão. Eu estava na radiodifusora nessa época. Então, morreu um camarada chamado Jorge Aragão, aqui do Nordeste brasileiro, e uma figura conhecida minha me liga na hora e diz: olha, morre o Jorge Aragão. Mano, eu fui investigar, evidente, né? E você era amigo do Jorge Aragão. Amigo. Fui investigar e estava lá o nome: Jorge Aragão morreu. Aí, na hora, me deu aquele... branco. Me deu não só o branco, me causou uma comoção. Gelou. Peguei umas músicas lá do Jorge, comecei a tocar e disse: olha, lamento aí com um pesar enorme, né? Passo aqui a informação de que perdemos Jorge Aragão. Irmão, foi, como ele fala, né? É tão imediatista o negócio que isso chegou no Rio de Janeiro. E o Jorge Aragão foi quem me ligou, de lá primeiro a filha dele, né? Me ligou e passou para ele me dizer que não. Ele estava vivo, que essa notícia aí era de um outro cara. Você mandou ela no rádio, é isso? Também no rádio, cara. Vamos falar de uma coisa mais recente aqui da política. Quantas vezes mataram o amazoniano? Agora, ultimamente, umas 10. Quantas notícias vocês receberam de que o amazoniano havia morrido? Várias. Então, tudo isso, não só pela questão da maldade, pelo mau caráter de algumas pessoas, mas também pela necessidade de você ser um veículo da informação. As pessoas, olha como eu sou bem informado. Aí passa a informação para uma série de pessoas, para uma quantidade grande de pessoas, para se dizer que é bem informado e que está por dentro da Hoje todo mundo é uma fonte de informação. É imediato. E isso gera muitos erros, gera muitos problemas. É só fazendo uma observação, a gente está falando de máquina de escrever, essa grande evolução, né, na divulgação de uma notícia, ela vem tecnicamente também, porque hoje a gente tem a técnica, né? Nós não estamos mais na máquina de escrever, né? Então teve uma evolução técnica no jornalismo muito grande. Você, bota o cara no ar, bicho, em qualquer lugar do mundo. Imediato. Você fala... Cara, eu tiver um celular, ele está no mundo. Onde for. Hoje não tem mais interior do Amazonas, por exemplo. Não tem mais interior de Minas. Hoje... Eu sou de uma época, em 86, quando eu entrei na UFAM, curso de jornalismo, eu era um leitor assíduo do Jornal do Brasil. Jornal de uma... Ouvia a Rádio Nacional para... O jornal tinha uma qualidade de texto maravilhoso. Um texto maravilhoso do Jornal do Brasil. Então, eu me inspirava naquilo, eu estudava o texto. Eu também. Eu ia linha por linha, por que o repórter começou por ali. Então, eu estudava, era meu ponto. Mas sabe quando eu tinha acesso ao Jornal do Brasil? É engraçado isso. Um dia depois chegava em Manaus. Depois que ele era impresso. Depois que ele era impresso. Tá. O jornal de hoje é... Beijo. Hoje é quarta.
O jornal de quarta, eu só teria acesso... O jornal está circulando na quarta-feira, eu só teria acesso. Só chegava em Manaus, no aeroporto de Manaus, na tarde de quinta-feira. E mesmo assim, era um jornal interessante. Hoje, nem o Jornal do Dia já é velho. Eu vou te dar um exemplo desse também, Paulo. Lá em São Paulo, por exemplo, eu ia de São Paulo para Uberlândia, para Iraí de Minas. Eu levava o jornal de São Paulo para eles em Iraí de Minas. Eu chegava em 16 horas, o jornal chegava lá 2 dias depois, em Iraí de Minas. O jornal, tipo a Folha de São Paulo, ou o Jornal da Tarde. É engraçado isso. Eu lembro da época novela chegava 2 dias. 2 dias. Porque era o na tape. TV Ajuricaba, né? TV Ajuricaba, né? Vinha no tape. Os caras são muito velhos, mano. Eu não sei desse programa. TV Ajuricaba, que hoje é a Globo aqui. Mas é isso. Então, o imediatismo, na minha opinião, é a principal mudança. Nós podemos analisar outras questões e ele vem com a tecnologia, né? Lado da notícia, os dois lados da notícia, a questão ideológica, a polarização, mas eu acho que, sem dúvida, a principal mudança foi essa questão de imediatismo. A velocidade da fake news, porque a fake news, ela sempre existiu, hein? Desde os primórdios até hoje em dia, sempre teve fake news. Só que hoje ela é imediata. E impacta uma quantidade de pessoas muito grande. Mas sempre existiu. Sabe o que é interessante? Nós temos um portal aqui que a gente trabalha muita notícia internacional. Para isso eu tenho que ter fontes. Eu leio, acompanho o France 24 Horas, é um jornal interessantíssimo, né? Que falam até língua hispânica direto. E o outro é o Euronews, que esses trabalham diretamente para lá. E a CNN, claro, internacional, que trabalha ali nos Estados Unidos, aquela área toda. E Asahi Shimbun e outros jornais aí lá do Japão. E todos eles hoje já têm um dispositivo, para quem não fala nenhum tipo de língua extra português, que é você colocar no português lá em cima. Então, qualquer jornal do mundo, você tem a tradução quase que literal. Então, é muito interessante isso. Então, é imediato mesmo. É a globalização. A globalização. Isso aí é o ponto positivo. O negativo são as fake news. Paulo Castro, falando agora, mudando um pouco disso. E nós vamos partir para uma outra mudança, viu, Cício? Acho então, que volta Você vai falar do metaverso agora? Não é nem o metaverso. Acho que vocês já ouviram falar num chatbot, né? Do Elon Musk. Que ele está criando, né? Então, se criou uma inteligência artificial absurda em que ela vai tirar a prática do jornalista de escrever. O robô escreve uma matéria no teu estilo. Se você quer o estilo, por exemplo, de alguém que já morreu, do Noblar. Do Noblar, não, vamos lá. De alguém com Noblar, que está aí em atividade. Você pega o estilo, eu quero fazer uma matéria sobre a Amazônia, no estilo do Noblar. Ele vai lá e escreve uma matéria sobre a Amazônia, com todos os dados atualizados. Uma rapidez em segundos. Ô Paulo, tirando uma dúvida aqui, claro que a gente já abordou o tema aqui, mas eu comecei a lembrar aqui de algumas coisas. Por exemplo, a qualidade, o estilo literário dos jornalistas mais antigos, né? Realmente você não conseguia encontrar um erro gramatical, eles tinham uma técnica de escrever, tinham conhecimento hoje, conhecimento que eu digo da gramática, da língua portuguesa, né? A questão da inteligência artificial, tanto no computador, que vai corrigindo tudo, como nos smartphones, isso aí prejudica demais, né? Você já notou isso aí, que a qualidade dos textos, a qualidade das matérias tem caído muito quando se refere à questão literária? Sim, até porque é o seguinte, as pessoas hoje leem menos, né? As pessoas veem mais e leem menos, né? Então, a leitura é fundamental para você desenvolver uma leem menos literária. Os clássicos, né? Não é, porque hoje se lê muito, mas não se lê nada relevante. Na tela, quando a gente está falando ler, para você se qualificar. Exatamente. Ler para se informar, exatamente. Ler para se qualificar. A leitura no sentido de qualificação. Além no passado, você ter articulistas, jornalistas que liam bastante. Sim. Dentro do processo do jornal, da revista, você tinha
todo um várias sistema, etapas. várias etapas que impediam... Que aquele texto, ele era... O texto, o repórter chegava com o texto, fazia o texto, ia para um revisor, ia para um copydesk, ia assim, para o editor. Para chegar no final, passava por um processo de qualidade que o resultado final era ok, era de qualidade. E caía muito texto. Essas figuras não existem mais nos jornais e na revista. O revisor, o copydesk, o editor. O próprio repórter que escreve, edita, põe revisa no ar na hora. E como é tudo muito rápido, a exigência da rapidez é muito... Não tem tempo, bem. Não tem tempo para revisar. Tempo para ficar... E aí você vê paralisar com Z Verdade. e outras coisas absurdas. Inclusive, a gente vê muito na CNN, na própria Jovem Pan, quando aquelas frases, os letters, né, que são bem acostumados com isso, muita coisa errada ali. Né? Tem, inclusive, eu acho que nunca se pediu tanta desculpa, pediu tanta desculpa na televisão como agora. Vamos lá. Você escrevendo no celular, você não comete erros absurdos? Claro. Sim. E passa às vezes? Depois que você vê que você passou... Passou, já era. Opa, já foi. Às vezes o próprio corretor de texto, ele erra o que você escreve. Ele muda a palavra, né? Porque mas é isso. Tem aquela tese, né? A pressa é a inimiga da perfeição. Né? Então, tudo hoje exige pressa. E tudo que exige pressa, a perfeição fica mais difícil. Né? Agora, nós temos gênios que conseguem escrever de uma forma extremamente correta, com uma qualidade de texto maravilhosa. Né? Mas isso são poucos. Paulo. E hoje o mercado não favorece esse tipo de profissional. O mercado que é profissional, de pessoas menos experientes, pessoas que aceitam ganhar menos, e tudo isso influencia na qualidade final, aquilo que você vê, a quantidade de erros, não só erros gramaticais, mas erros de apuração, erros Ok. Pode falar, Carol. Nesses 30 e tantos anos de carreira aí que o senhor tem... Qual é a sua principal atividade aí? O que você fez que realmente você se dedicou e que você fez com primor e teve bons resultados? Eu comecei como revisor, fui para repórter, depois fui editor de economia. Faz essa historinha para a gente. Né? Começou na crítica. Comecei na crítica como revisor, fui para repórter de cidade da crítica. Depois fui para repórter de economia de crítica, fui para editor de economia da crítica. Eu fiz o primeiro caderno de economia aqui do Estado. Né, do jornal A Crítica, e chegou a ter 36 páginas. Hoje o jornal todo não tem 36 páginas. Naquela época eram 36 páginas. Eu entrava para editar esse caderno de domingo na sexta-feira e saía sábado. O jornal tinha classificado. Paulo, só quanto está uma tiragem de jornal? Antigamente eram muitas, e a distribuição. Hoje está complicado isso, né? Não vale a pena mais. Hoje a tendência dos jornais pequenos, de pequenas cidades como Manaus, a tendência é o jornal impresso se acabar. Né? Hoje, por exemplo, o que tinha classificados no jornal, que era praticamente o econômico do jornal, né? Hoje não tem mais classificados. Não tem. Hoje é o LX, é o Mercado Livre. Bom, enfim. Mas ainda tem... todo dia na padaria eu vejo de manhã lá o jornal A Crítica e um outro que eu não sei qual é. Zero alguma... Não, Nota. Nota é o 10, o 10. 10, é esse. Então... e são poucas tiragens, né? Mas eu sinto falta. Isso é difícil. Mas eu sinto falta assim de pegar o físico, o jornal físico e ler. Mas eu já me acostumei tanto com a questão do portal eu não que sinto. passou. Vamos lá. A gente já não lê o jornal físico. Imagine os nossos filhos. O teu filho, Fábio, lê. Ele nem sabe o que é jornal físico. Ele nem sabe. Acabou. Sim, Paulo. Se a gente que era leitor... Aí não tem mais, né? Retrospectiva. Assim, aí fui por muito tempo editor de economia, de vários jornais, A Crítica, Amazonas em Tempo. Aí fundei o Estado do Amazonas com o saudoso Sebastião Reis, em parceria com o empresário Francisco Garcia. Nós fomos sócios dele nesse empreendimento. Foi um jornal que deu um choque no mercado na época. Isso o Paulo Girardi estava nesse... Não, esse é um outro. O outro é um outro. Aí depois montei todo o Correio Amazonense, que foi um grande jornal. Sim. Foi o jornal que melhor pagou os profissionais. Foi um jornal que cheguei a comandar 270 repórteres, editores. Show de bola aquilo. Um jornal também que impactou o mercado. Né? O Girardi foi o Jornal do Norte. Jornal do Norte, o Girardi. Girardi. Nessa época eu estava no Amazonas em Tempo. Dele, assim.
Fui editor de primeira página de vários jornais por vários anos. Então, para quem começou com 17 anos, tem uma... Isso foi na área de jornalismo. Jornalismo, e né? marketing. E, paralelamente, eu fiz uma pós-graduação em marketing na Fundação Getúlio Vargas, mesmo que você. Eu fui aluno da primeira turma de marketing da Fundação Getúlio Vargas aqui. Aqui, né? Que era o como é que chamava? ISAI. Ali né? na Djalma. E foi uma coisa que mudou muito a minha visão de profissional, né? E a partir daquele momento, eu saí do jornalismo político, do jornalismo econômico, e passei a estudar mais a política, né? E introduzi comecei um trabalho de marketing político naquela época. Foi em 1990. Né? E comecei a fazer algumas campanhas, comecei a assessorar, e de lá para cá tive Hoje eu digo que minha principal função está na área de marketing, não mais no jornalismo. Pois é, você teve, né, várias campanhas. Qual se destacou mais? A mais difícil, vamos lá, sei lá. Ou a mais fácil? Porque não é fácil fazer uma campanha. Não tem a campanha mais fácil, a campanha mais difícil. Toda campanha é muito dura, principalmente para quem comanda o marketing, né? Porque quando você está na frente do desafio, você pega porrada de todos os lados para continuar na frente. Quando você está atrás, é um desafio muito grande para você passar à frente. Então, toda campanha é muito difícil. Campanha política é um trabalho extremamente difícil. É direto, é sem parar. Né? E te consome muito, fisicamente, psiquicamente, todos os aspectos. Né? Paulo, jornal e rádio, eu percebi que números chamam muita atenção. Mas aqui nos podcasts, é uma coisa que eu tenho prestado atenção e que eu faço questão sempre de ressaltar, são os nomes das figuras que estavam ao teu redor nesses momentos aí. Quem que você pode destacar como profissional assim, do jornalismo e também da área do jornalismo? Aprendi política? Muito com Sebastião Reis, que era um repórter aqui que escrevia muito, né? Escrevia muito. Quando eu entrei na redação e vi ele redigir uma matéria, eu digo, eu não vou ser jornalista nunca na minha vida, porque ele redigia sem olhar para a máquina de escrever e numa velocidade impressionante. Impressionante. E isso você chegava depois, depois pegava a lauda, que era lauda o nome, né, do papel que ficava ali, o que estava escrito, não tinha um erro, uma vírgula, nada. Pô, um garoto de 17 anos chega num ambiente desse. E nesse tempo não tinha o Errorex ainda. Não tinha. Tanto que ele foi para o Sul, ele saiu daqui, foi para São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, e cobriu 6 Copas do Mundo. Não é à toa. Um cara não vai cobrir 6, 4, 5 Copas do Mundo se não for muito bom. Era um monstrão mesmo. mesmo. Era um monstro. Quem mais estava nesse que você lembra, assim? Sérgio Bartolo. Serginho está com a gente, né, hoje? Está com a gente até hoje. Ivânia Vieira. Vera Lúcia Pinto. Vera Lúcia foi da cultura, né? Wilson Nogueira. Vamos lá. Ana Célia, um monte muita gente, né? Paulo, mudando aqui, vamos sair um pouco do estado aqui, com certeza você já relatou aí grandes nomes que te cercaram aí. Eu me lembro bem, o tempo que você tem de jornalismo é o tempo que eu tenho de Manaus quase. Eu cheguei aqui em 88, né? E continua nordestino, tá? Continua. O sotaque é difícil. É difícil. Então, Paulo, alguns programas chamam atenção, né? E eu me lembro, já assisti algumas vezes, eu diria até que mais de uma dezena de vezes, o Pinga Fogo 71. Foi que bateu o recorde de todos os tempos na audiência, na TV e na rádio. E naquele programa lá, você deve ter assistido também, você é espírita, onde o Chico Xavier deu uma entrevista, né? A segunda edição foi no final de ano, teve um em agosto, outro em dezembro, que congregou ali jornalistas de várias empresas de comunicação, tanto de rádio como televisão. Daquele grupo ali, você conhecia algum? Não.
Não conhecia, não. Mas faz tempo, faz né? tempo, Foi em 1971 Pois o programa, né? Mas Mas eu tinha questão de... Acho que eu deveria ter uns 10 anos. Eu tinha uns 2... Não estou fazendo 71, as contas não. direito. Eu tinha 7 anos, 6 anos, por aí. Alguns eram jovens, deve ter não- passado bastante tempo aí na mídia, né? Trabalhando, né? Não, Sim. não consigo eu não- lembrar. Eu vi alguns vídeos de internet. Eu vi né? também. Eu lembro de algumas coisas assim, Inclusive, mas eu essa não consegui entrevista com o identificar Chico ninguém. Xavier. Eu acho que o Fábio ele quer te colocar numa situação, tipo, colocar ele como o mais velho mesmo dessa história. Vai ter que lembrar disso. Cid, então foi bom para provar que ele não é tão velho tão assim velho como assim, você estava claro. falando. É, Né? 71. Vamos atualizar, então. Vamos. Hoje você trabalhou um tempo no jornal. Você tem experiência com televisão, Paulo? Não. Televisão, não. Não tem. E agora, atualmente, você está tendo experiência com rádio há alguns Com anos, não é rádio, isso? já há 4 anos a gente comanda lá o jornalismo da Rádio Mix Manaus, né? Juntamente com o Carlão, Cid Soares, Carime Leão, Carime Leão. Cacá. Aliás, Uma turma muito boa. É um time de primeira, hein, Cid? Essa equipe é Turma de bacana. primeira. É um pessoal bom de se trabalhar, É. porque é todo mundo muito fácil, né, de se dar, de lidar. perdão. Mas fazer um programa diário é complicado. É doido. Eu lembro quando muito começou difícil. aquela história. 1 hora de programa, meu Deus do céu. Hoje em dia ficou pequeno. Ficou pequeno. Ficou pequeno. Né? Já Ficou dá para pequeno. enxugar bem. Agora, o que eu acho engraçado é que naquela época nós fazíamos muita coisa com 1 hora. Primeiro que a gente tinha na bancada uma série de pessoas que a gente, só o boa noite que a gente dava demorava uns 10 minutos. O seu boa noite, né? Claro. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu acho que até, tem Ficou assim, bem mais dinâmico, né? eu acho que é foi legal agilizando. a gente falar o seguinte, que todo mundo aqui, eu tenho um respeito e admiração muito grande por todos vocês, e não só por vocês, mas sim. os profissionais assim que eu me dou bem aqui em Manaus, eu sempre busco enaltecer o que tem de bom, e eu não consigo lembrar se eu vejo as coisas ruins, porque eu apago mesmo isso. Sim. E o que eu tenho visto ultimamente, e o melhor lado do Paulo assim nessa questão, é a forma que ele produz a notícia. Isso é uma coisa que eu sei que é o passado dele falando muito mais alto, né? Essa dinâmica que você tem no olhar de estruturar a matéria, eu tenho maior vontade de um dia chegar nesse patamar. E eu falo isso porque eu leio bastante, mas eu não consigo chegar nessa montagem tão específica que o teu mestre Sebastião Reis. conseguia, né? Com relação a texto, você fala? Tá. Esses caras conseguem fazer um Sim. negócio... Ele tem essa dinâmica hoje, que eu acho o máximo isso. Então, quando ele olha a matéria, ele ele pontua, ele já faz tudo ali. Que é uma coisa que o Arthur faz falando, né? O Arthur Neto. Ele algumas consegue pessoas têm pontuar capacidade falando, o que Capacidade é de maravilhoso. síntese, né? Então, E acho de isso muito organização legal. também do conteúdo, né? Que eu acho que o Cid está querendo falar exatamente isso. É do da conteúdo, estruturação exato. do conteúdo. O que é Exatamente. importante colocar primeiro, depois. Exatamente vai na isso. sequência. A estrutura da Agora, matéria. a linguagem, a escrita da rádio Impressa para a impressa é é totalmente diferente, diferente. completamente diferente. Eu pego o pé todo dia, eu apanho, eu Não, aprendo mas isso diariamente com a Carime, com o Carlão. Eu percebo que a diferença é brutal. E também tem diferença para a televisão. Tem. Cada veículo tem sua linguagem. Tem. E alguém que vem do jornal impresso apanha muito. Né? E não é fácil, não é fácil. Dizem mas que normalmente quem sai do rádio e vai para a TV é mais fácil. Agora, quem vem da TV vai para o rádio... já rádio cara, porque complicado, mais porque o rádio você vende... Coloca as palavras e as pessoas têm que imaginar aquilo ali. Isso. Criar a imagem. cria imagem. Essa diferença que eu faço do livro para o filme. No livro, você cria as imagens. Você está Você lendo, você viaja. vai criando as imagens. No filme, não, já vem as imagens Você fica prontas. preso, Essa é a diferença. Então, estimula A o teu imaginação. cérebro a criar. Por isso que é importante ler. Então, se as pessoas não tiverem essa pegada, não vão entender nunca por que é importante ler. Não vem pronto, né? E agora uma questão, né, que eu acho assim, não sei se isso acontece só comigo, até busquei já informação sobre isso, é que quando você, por exemplo, faz uma leitura na internet, é diferente você pegar um livro, né, tem uma diferença. Eu não sei se isso faz mal para a nossa cabeça ou não, mas eu vou me aprofundar nesse assunto, porque eu consigo gravar melhor
tudo aquilo que eu leio, quando eu leio num produto físico. Mas assim. tudo isso é costume, costume. hábito. Por exemplo, o audiobook. Já me salvou, então. Você já leu um livro audiobook? Não, a gente leu, ouviu. ouviu Já. Sim. Já. Eu estou adotando esta metodologia. Querido, nós somos de uma época, aí agora eu estou me matando Eu relutei, aqui, mas vou lá. agora Não esqueça que nós somos analógicos. Pois tá? é. Eu já li. Mas olha só, nós vemos daquela... Mas olha só. A novela você do pega, rádio a gente vamos acompanha aqui. analisar. Lembra O ser da humano é novela capaz do rádio? o ser humano é capaz de se se adaptar adapta. a tudo. Eu vou te dar um exemplo aqui, Cid, sobre essa questão. Vamos lá, um deficiente visual que não enxerga a ponto de ler um livro. Ele pegar um audiobook, ele vai entrar Perfeito. naquela magia do livro impresso Sim, também. Só com certeza. ouvindo. Entendi. Entendeu? Então, é tudo uma questão de adaptação. Ou seja, tem uma gostei. comparação aí que, por exemplo, você falou na questão do livro para o rádio, né? Então, Do livro pro cinema. Do livro, filme. tá. Do filme. Então vamos lá. Do livro até você escutar um audiobook, já tem uma diferença gritante. Eu já escutei alguns audiobooks e você já escuta o som, já é um negócio que já lhe induz a imaginar a cena de outro jeito. Você já não cria a cena totalmente. E do diferente. áudio para a TV limita 100%. Ela já diz ali o que quer e você é obrigado a enxergar daquele jeito e pensar daquele jeito, Sim. certo? E eu vi uma pesquisa também, onde, na verdade, não é uma pesquisa, é um estudo que foi feito, onde você lendo um conteúdo, você é capaz, em média, claro, né? Isso aí não é uma regra geral. Você assimila 10% daquele conteúdo. Se você lê e escuta, Aumenta. 20%. E se você lê e prepara uma aula, por exemplo, você ensina a alguém, você pode chegar até 80% de assimilação daquele conteúdo. Então, é uma questão assim de cada mecanismo desse somado ao outro. Por exemplo, eu já tive várias experiências de ler um livro e escutar o audiobook. Sim. Então, a assimilação é muito maior. Você consegue reter mais informação. E não esquecendo uma coisa, eu brigava, inclusive eu me penitencio e me arrependo por ignorância, de brigar com meus filhos, porque eu chegava no quarto, estava um livro aqui na mão e estava com fone de ouvido escutando alguma coisa. Aí eu dizia, não pode, ou você faz uma coisa ou faz outra. Só que essa geração, eles conseguem fazer 3 operações de uma vez só. Ele está no computador, está ouvindo um rádio e está estudando aqui. Cara, eu não consigo Então, nem pensar. eles são digitais. A nova geração é digital. O Paulo, que é espírita, sabe muito bem que esses novos encarnantes aqui na Terra, eles vêm com uma carga muito grande de conhecimento. Eles vêm já com um avanço muito grande. Já tiveram bastante informação ao longo das encarnações e eles são muito mais avançados do que nós, com certeza. Conseguem, uma criança de 2, 3 anos, pega um celular e já sai escolhendo ali o que quer assistir, já coloca, já sabe manipular. Pedindo no iFood. Exatamente. Por falar nisso, eu queria até introduzir essa conversa agora, já que você falou nessa genialidade. Quem é Amon Mandel para você? Que é um garoto, né? Relacionando, né? Essa nova geração digital. Vamos colocar assim, o Amon é um símbolo dessa nova geração, mas é um símbolo que escolheu a política para mostrar o que essa geração é capaz de fazer. Como essa geração é competente. Que a gente tem um certo preconceito, né? Achar que a nossa geração sabe mais que a gente teve a nova esse conflito geração, com os nossos que a pais, geração Paulo. não é? Teve... Então, essa geração é capaz de mudar o mundo e ela com pessoas como o Amon, que colocam a cara, trabalham para mudar as coisas, eu acredito que elas vão fazer um mundo muito melhor que o nosso. O Amon é um garoto que decidiu ser político, nunca pensou em ser político, e de uma hora para outra decidiu, eu quero ser político, eu vou ser político. E coloca isso como uma prioridade, eu queria dizer, na verdade, é o seguinte, uma meta de vida,
né? Como eu quis ser jornalista, ele quer ser político. Sim. E se prepara 20 horas por dia, 4 ele dorme, mas se prepara 20 horas por dia para ser um bom político. E não é à toa que em apenas 2 anos ele sai de uma pessoa extremamente desconhecida, nenhum de nós aqui conhecia. Comum ele não era, não, né? Não, ele não. Ele sempre foi acima da média. Ele tem um padrão acima da média. Um ápice. E para ser o deputado federal mais votado da história do nosso estado, do país, foi proporcionalmente o deputado federal mais votado do país, e que pode ainda surpreender mais ainda. Eu acredito muito pelo seu interesse, pelo seu objetivo. O que ele quer na política? O que o Amon quer na política? Ainda ontem eu tive a oportunidade de conversar com ele e percebi que ele quer ser realmente o melhor deputado. Né? E, para isso, ele não mede esforços. Ele foi um bom vereador? Foi, sem dúvida alguma. De 42, de 41 vereadores, ele foi destaque, tanto que a população reconheceu e ele se elegeu o deputado federal mais votado proporcionalmente do país. E o que motiva ele? Mudar. Ele quer um mundo melhor. Ele quer uma cidade melhor. Ele quer que as pessoas tenham acesso a um serviço público de qualidade. Ele quer que a política seja feita de forma diferente. Tudo isso não é só da boca para fora. Ele age e faz por onde. Isso tudo me fez reconhecer nele um potencial gigantesco na política. Né? O Amon se elegeu sem poder econômico, o deputado federal mais votado, sem poder econômico. Você não via material do Amon à torta à direita, um material limitado, com pouco tempo de televisão, 1 segundo, e sabendo usar muito bem as redes sociais, que não tem valor isso. Você gastou muito pouco fazendo rede social. É um celularzinho fazendo vídeo, editando. Né? Ele mesmo filma, ele mesmo edita. Ele tem uma equipe também que faz esse material, mas muitos dos vídeos ele mesmo edita. Ele faz tudo isso. Ele compreende todo o processo. Mas ele não se elegeu sozinho, não. Né? Não. Você trabalhou, inclusive, na campanha dele? Sim, sim. Ele teve um marqueteiro excelente, viu, Carlos? Né? Não, a gente ajudou com alguns conselhos, algumas ideias. Né? E lá em Brasília não é lá em Brasília é Brasília. É um desafio, mas como é o centro do poder. Né? Mas ele tem muita vontade, força de vontade, tem capacidade. Então, eu acredito que ele vai surpreender também em Brasília. Não tenho dúvida disso. Você conhece. Paulo, faz aí uma análise geral de onde nós chegamos nessa questão política. Você, lógico, tem uma formação incrível. Então, como é que você enxerga hoje a política atual? Nós tivemos aí uma série de eventos que nos levaram a uma nova eleição, trazendo Lula de volta à presidência da República. Como é que você enxerga esse cenário? Mas eu queria falar antes do aspecto local. Né? A gente está passando aqui por uma transição. Não, fica à vontade. A gente está passando aqui por uma transição. Você tem a figura do amazonino, a lenda amazonino Mendes saindo do cenário. Você tem a figura do ex-prefeito Arthur Neto saindo do cenário. Né? Não se elegeu ao Senado também, né? Que ele queria. Você não tem mais Gilberto Mestrinho. Né? Então, as grandes lendas da política se aposentaram ou morreram. E ainda não apareceu outra, né? Para substituir, ou você acha que já tem alguém aí? Não, nós temos aí, no processo de transição. Quem vai ser o Wilson Lima? Quem vai ser Davi Almeida? Quem vai ser Amon Mandel? Isso só o tempo dirá. Hoje, nós estamos nesse processo de transição. O Wilson Lima conquistando 2 vitórias magníficas. Né? Foi na primeira eleição dele de governador. Foi mais de 1 milhão de votos, foi o governador com a maior votação da história. E, na segunda vez, bateu esse recorde. Né? Teve vários problemas, soube usar a comunicação... E o Wilson Lima veio do jornalismo. Veio do jornalismo. Soube usar a comunicação muito bem e conseguiu convencer a população que ele era a melhor opção. Né? Tem vários fatores aí que você pode mensurar, a questão econômica, a questão dos projetos sociais, a questão da influência direta, colocando, né, benefícios na mão do eleitor, mas se elegeu. Né? E o que vai acontecer nos próximos 4 anos, porque uma eleição não define uma época política. Uma eleição é passageira. Agora, 2 eleições. Qual vai ser a influência dele na eleição de prefeito? Qual vai ser a influência do governador na eleição da sua sucessão?
ele vem para senador na próxima eleição. Senador. Né? Então, tem tudo isso aí. E política não é uma coisa, não é matemática, né? Não é uma coisa matemática. E vai depender muito do que vai acontecer nos próximos anos. Inclusive, aí entra na pergunta que você fez, no aspecto nacional, no cenário nacional. Né? Lula vai fazer um bom governo, Lula vai ter aquela popularidade que ele teve no primeiro governo, que tem hoje uma população totalmente dividida, polarizada, que ele possa aumentar o salário mínimo para R$10 mil, vai ter gente criticando, né? Se ele manter o salário mínimo em R$1.000, vai ter gente criticando. Então, tudo que for feito, vai ter uma turma contrária. E todo governo vai ser isso, né? E todo governo. Fosse o Bolsonaro, vai ser a mesma coisa. Mesma coisa. Então, é muito mais difícil fazer política hoje do que quando o Lula foi presidente pela primeira vez. É muito mais difícil. Eu lembro que nessa primeira vez do Lula, eu próprio falei isso para muita gente. Eu não votei no Lula, nunca votei nele. Ele se elegeu e quando terminou o primeiro mandato, eu disse para muita gente, cara, eu estou mordendo a língua, esse cara está fazendo um puta trabalho. E vou torcer que seja assim agora nessa segunda vez. Aí foi quando aconteceu o embaralho todo, né, do governo dele. Mas, enfim, são coisas que acontecem também, né? Eu acho que o Lula não vai ter vida fácil. Né? Primeiro, que a legislatura que está aí para entrar é de maioria conservadora. Né? Uhum. Além disso, nós temos que analisar uma coisa. A diferença toda foi 2 milhões de votos, certo? Ou seja, dos votos válidos, metade pró-Lula, metade contra Lula. Eu não diria nem que é pró-Bolsonaro, né? E das abstenções, muita gente não votou porque não queria nem o Bolsonaro nem o Lula. Então, pode considerar que pelo menos a metade não queria também. Ou seja, hoje tem mais gente contra do que a favor. Eu estou falando da questão matemática e lógica. Tá? Deixa questão política, ideológica para lá. Só sendo bem prático aqui. Abstenções, nulos e brancos. Muita gente anulou o voto porque não queria nenhum nem outro. Eu vi esse estudo, então, achei bem interessante. Agora, hoje será um desafio fazer essa administração aí. Por exemplo, os atos até agora do governo já começaram a desagradar, inclusive alguns que votaram no Lula. Ou seja, ele está querendo apagar um incêndio jogando gasolina. Eu acho que, o que o Paulo ele falou, podia ser mais moderado. Né? Agradar, né? Não vai ter como. Se ele fizer ou não faz. Eu vejo o seguinte, olha, nós estamos numa democracia. O que a democracia determina? A lei brasileira determina. Você precisa ter 50% mais um dos votos. Você se elege com isso. Se você não votou ou votou em branco, problema do eleitor, ele tinha essa opção. Mas ele tem que respeitar quem ganhou com 50% mais um dos votos. O Lula teve 50% mais 2 milhões de votos. Né? O Bolsonaro, quando se elegeu, teve 50% mais uma quantidade maior de votos. Então, o Bolsonaro governou os 4 anos. Né? Agora, o Lula vai governar os 4 anos? Não sei. Eu acho que não. A Constituição permite que o impeachment, mas a gente vai estar nessa todo o tempo? Eu também não gostaria, mas... Não é bom para o país. Não é bom para o país. Não é bom para o país. Agora, eu não acredito também que o governo Lula seja um governo de ruptura, justamente pelo que o Fábio falou. Nós temos um Congresso conservador. E não se faz um governo de rupturas, de mudanças bruscas, com medida provisória. Você tem que passar por uma mudança na Constituição e, para isso, tem que ter maioria no Congresso. É toda uma conjuntura. Então, o Lula, quem ganhou mais dinheiro no governo Lula foram os bancos. E que vai continuar ganhando, porque... E que apoiaram agora abertamente. Muitos empresários, muita iniciativa privada também. Mas, enfim... Então, nós vamos ter aí um tem governo... muito assunto nesse. A gente tem que ter outro... sob ataque constante, um governo sob ataque constante, tentando consertar muita coisa que está errada no país. Que eles, inclusive, erraram também, né? Que vem deles, né? Que vem deles, mas que precisa consertar, né? Porque não foi o Bolsonaro que jogou todo mundo num processo que está aqui, né? A gente vem com 16 anos... Né, de várias mas nós tivemos 4 anos que a coisa só se agravou. Mas não aconteceu tudo ali, né? Não. São várias situações. Que nem eu falei, teria que ter outro programa, né? Não, esse programa aqui, eu já adianto para vocês,
Isso aqui é o nosso primeiro encontro num bate-papo desse. O Paulo já está convidadíssimo a estar aqui em outros momentos. Eu acho que o governo, o que a gente pode esperar de um governo federal? Investimento pesado em saúde. Investimento pesado em saúde. A gente tem que cobrar muito isso do governo. Não se ele é de direita, de esquerda, de centro. Né? O que ele está investindo em saúde? Claro. Qual o hospital que ele construiu no Amazonas? Educação e segurança. Qual a universidade que ele... Tem gente que é contra a universidade, pelo amor de Deus. Não dá. Não dá. Mas aí você é a favor do quê, então? Não, acho que mas tem gente que é contra a universidade. Olha só, não pode ser contra a universidade, mas tem que ser muito também a favor da educação de base. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito. Creche, evidente. Nós somos pais recentes. Diploma não capacita ninguém, não. Se a pessoa não teve uma boa formação, inclusive de base... Mas imagina nós aqui sem universidade. O que nós seríamos? Né? Sim, não é importante, com certeza. Investimento pesado no ensino básico. Isso tem que exigir do governo federal. Investimentos em saúde, em obras de infraestrutura, em geração de emprego. É isso. Agora que as pessoas vão o Bolsonaro é de direita, o Lula é de esquerda. Essas conversas aí já cansa, cara. Eu não gosto nem de falar. Mas eu respeitei o Bolsonaro por 4 anos. Eu falo um pensamento muito... Vou respeitar se o Lula cumprir o que está na Constituição. Todos dizem que cumpre a Constituição, né? Juro. Né? Eu vou ter um a primeira coisa que eles fazem é mudar... A primeira coisa que eles fazem é querer mudar a Constituição. Viu, Paulo? Um pensamento personalíssimo que eu acho que é uma contribuição quando a gente expõe as coisas que pensa, de alguma forma, né, para a gente colocar em discussão isso. Mas, assim, a questão do Lula, a governança do Lula, eu não posso esquecer de um detalhezinho aqui que eu tenho falado bastante sobre isso. Quando fala do desarmamento. Eu não sou a favor de ninguém armado. Mas quando eu falo a favor de ninguém armado, eu estou falando também do bandido. Porque não adianta o camarada fazer um desarmamento geral da população e a marginalidade está completamente armada. Isso aí, para mim, continua sendo o tremendo equívoco da história do PT. A história do PT vem permeada disso. Né? Desarmou a população, em contrapartida... Mas não foi o PT que desarmou a população. Foi o governo do PT. Quando a gente fala de PT... Foi aquele plebiscito lá... O plebiscito foi quando? Fanta. O plebiscito foi quando? Foi quando o Lula assumiu. Não, foi Fernando Henrique. Não. Foi Fernando Henrique. Foi no PT. Foi no PT. Desarmamento. Eles fizeram aquele plebiscito, né? Que inclusive também rápido teve... o negócio. Mas enfim... Fernando Henrique ou não... Eu preferia nem entrar nessa seara, porque com relação a isso é muito triste. O que eu estou falando é uma coisa muito real. Se não foi o Lula, eu acredito que tenha sido... Foi no governo PT. Ele continuou avançando nisso. Tanto que ele está voltando agora ao desarmamento. Mas não fala de desarmar bandido. Não, mas aí se a gente for voltar na história, você vai ver essa situação de desarmar a população em várias situações de passagens políticas e a gente sabe o resultado. E outra coisa, todo mundo agora, fala... Esse é um negócio que eu... O cara armado é um problema. Em 20 de fevereiro de 1997, o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, sancionou a primeira lei que endureceu a posição oficial em relação à posse de armas. E o Lula continuou. Pois é, mas o plebiscito só foi depois. Mas o Fernando Henrique e o Lula é a mesma mas vertente. Quem decidiu foi o Lula? Foi a população brasileira. Mas aí... Se fizesse um plebiscito hoje, a população brasileira votaria aqui. Eu não acredito. As pesquisas... mas aí é difícil. Aí é difícil. Não, querido, acho que a questão não é só essa. A questão não é só essa. A questão é a seguinte, quando a gente tem a convicção de que todo mundo vai ser desarmado, eu sou favorável ao desarmamento. Agora, se forem desarmar somente a população que trabalha, que tem renda, fica fácil, amigo. Aí a marginalidade toda armada... Cid, esse assunto por si só, ele merece um podcast. Eu sou CAC, caçador, atirador e colecionador. Eu tenho propriedade rural. Eu já vi pessoas entrar lá na minha propriedade, matar animais e o caseiro lá ficar só olhando, sem ter o que fazer e sem ter coragem nem de sair de casa, desarmado. Ou seja, nos Estados Unidos seria o país mais violento do mundo, porque lá todo mundo tem o direito de possuir sua casa e portar uma arma. Então, eu acho que a pessoa só tem uma diferença. No Brasil, ninguém pode ter arma
Mas se você matar alguém, você não vai preso. Nos Estados Unidos, você pode ter arma, mas se matar alguém, você vai para a cadeia e vai até, dependendo do estado, você pode ser executado. Né? Então, é um assunto realmente muito delicado. Esse assunto merece um podcast. Esse aí eu nem entro. São duas coisas que eu não gosto. É cachorro brabo e arma. Se tivesse uma arma aqui, eu não estaria aqui, eu estaria lá fora. Eu não gosto de arma. Também não gosto, não. Eu não tenho. Então não vou defender. Eu tive todo esse momento. Eu tive todo esse momento agora para conseguir uma arma, para ter uma arma, para obter as formas. Meu amigo, já tive discussão em trânsito que se eu tivesse armado, eu tinha matado alguém. Melhor coisa do mundo é eu não ter arma. Sim, com certeza que nós tivemos discussões assim que é o que eu digo, aquilo que a gente conversou antes do programa. Nós não somos sabemos, base de instinto. Nós não sabemos nossos instintos verdadeiros. O quanto nós somos maus, o quanto nós somos bons, a gente não sabe. É um exercício gigantesco a gente se poderá. Muitas vezes você está numa discussão séria, se você tivesse armado, qualquer um de nós aqui. A gente precisa de aprender resiliência. Bem evoluído para... Mas por um outro lado, você também não teria morrido se tivesse arma. Também. Ou não. É uma questão, muito... Muita gente morreu por estar sem arma. Eu defendo a vida. Como já falaram aqui, vamos fazer um podcast específico falar de armamento. Desarmamento. Exato. Deixa eu pegar um gancho aqui no que o Paulo falou, Sim. que ele fala falando do AMUN, né, falando da juventude, que ele confia na nova geração para mudar o mundo. Eu concordo com você, Paulo. Inclusive, eu queria pontuar uma coisa para que você faça seu comentário aí, o Carlos e o Cid também. As novas gerações, a gente nota que eles têm, além da questão intelectual, que eles já trazem no inconsciente, tem também a questão moral, que é muito mais desenvolvida. Isso aí eu comparo no dia a dia, na família, nos filhos. Eu me lembro que meus filhos com 7 anos de idade, 6, no carro, às vezes não vem carro nenhum, o sinal está fechado. Eu passava. Até hoje eu deixei de fazer isso. Meus filhos tinham 7, uma menina 7, ou seja, 5 e 7 anos, né? Filha e filho. E eu fiz isso uma vez. Eles me deram uma chamada. Pai, o sinal está fechado. Uma moral. Digo, mas não vem carro, mas está fechado. Não depende de vir carro, não. Os dois, assim, me pegaram e deram uma lição de moral. Então, por isso, Paulo, que eu concordo contigo, que só a nova geração, agora, eles têm capacidade moral, não digo nem intelectual, é moral para mudar o mundo. E a mudança é muito significativa, Fábio. Para você ter uma ideia, na nossa geração, o que era o objetivo? Era você fazer uma faculdade, comprar uma casa, ser funcionário do Banco do Brasil, casar. Hoje, essa geração não quer ter carro, ele quer usar Uber. Não querem nem tirar a carteira de motorista. Exatamente. Então, isso muda muita coisa. Esse conceito que eles têm hoje de propriedade é muito diferente da nossa geração. E isso vai alterar muito as relações humanas, o comércio, muita coisa mais. Né? Então, a nossa geração é o que eles consideram. Né? A gente é velho. A gente é velho. Sabe? Porque está totalmente desconectado. É velho. Assim, não, o velho qualquer um é velho. Tem velho de 15 anos aí. Mas aí, claro, como tem revolucionário com 80. Sim. Não tem, mas o que eles acham que é o velho é aquele velho que não está enquadrado, ainda lê jornal, né? Usa máquina de datilografar. Né? Então, é por aí. Então, essa geração vai fazer uma mudança na humanidade gigantesca. Isso daqui a 10 anos a gente vai perceber. Quem começou fomos nós, né? Passando por essa questão do respeito às leis. Por exemplo, um dia desse eu estava fazendo barba. Um dia desse não. A minha filha, que já tem 22 anos, eu estava fazendo barba e deixava a torneira aberta. Pai, fecha aqui. Questão do meio ambiente. Nós tínhamos esse conceito de água? Pelo contrário. Isso faz uma mudança gigantesca na humanidade. Isso que foi uma coisa que você está falando que é importante. Em um determinado lugar, eu chego todo dia, apago as luzes e desligo o ar-condicionado se estiver ligado. Eu me tornei... Até perguntei da pessoa responsável lá, disse, meu irmão, acho que eu estou com um toque. Ele falou, o que é? Não, é porque eu não consigo enxergar. Não tem ninguém aqui no ambiente, mas tem um monte de luz acesa. Isso é normal?
Aí eles botou uma placa lá, ao sair, desliga a luz. Mas é verdade. Na nossa geração, absurdo, quando nossos cara. pais brigavam com a gente, quando a gente deixava a luz aberta, a gente achava um absurdo. Não é verdade isso? Não aconteceu com você, Fábio? Não aconteceu com você? Sim, hoje vira praxe, né? Então, tudo isso são pequenas mudanças que, no final, geram uma grande mudança na Contribui, humanidade. né, para a humanidade. Eu acredito muito nisso. Eu ponho muita fé na juventude. Tá, agora eu queria só voltar aqui para um momento assim bem especial do Paulo, que é a questão do jornal de novo. Você montou jornal, você participou, evidenciou o que estava acontecendo naqueles momentos históricos ali. Paulo, de tudo isso aí, eu queria que você só tentasse lembrar o que mais te tocou, qual foi a notícia assim, mais que mexeu contigo, que você escreveu, assim, que pelo amor de Deus, cara, estou escrevendo isso aqui. Boa. Ou ficou marcado? Mas uma notícia que mexeu muito foi a guerra do Iraque. A gente voltou para a redação, era umas meia-noite para escrever e fizemos uma edição especial saindo 4 horas da manhã. E foi uma das edições mais bonitas que se teve no país todo. Nós fizemos aqui no Amazonas do Tempo, eu, Mário Adolfo, Inácio Oliveira, várias outras pessoas, Elaine Ramos, todo mundo contribuiu, todo mundo estava no bar. E quando saiu a notícia da guerra, a gente voltou para a redação e fez um jornal novo ali a partir daquele momento. Isso foi um fato assim, que me marcou muito. Até hoje eu lembro muito bem disso. Foi a guerra do Kuwait ou do Iraque? Já os Estados Unidos invadindo o Iraque. Do Iraque. Cara, é importante isso, essa lembrança, porque veio até os nomes aqui também. O Mário Adolfo, por exemplo. Elaine Ramos, Elaine grande figura. O Amazonas em Tempo teve uma contribuição muito grande, muito forte aqui no jornalismo também. Aliás, eu ouso dizer que essa turma que ele falou, o próprio Mário, né, eles fizeram as primeiras coberturas, talvez, aí eu não posso dizer, sobre o Festival de Parintins. Eu lembro que anos 80, essa turma já estava encaixada lá em Parintins. Foi por meio do Amazonas em Tempo que eu tomei conhecimento da existência daqueles eventos de Parintins. E eu saí de Maués uma vez com meus primos, a gente foi lá, curtiu o festival. Anos 83, 84, Elaine, como era? A Emengarda Junqueira. Emenga que pilotava esse negócio todo aí, mas o Mário Adolfo, uma figuraça, cara, um negocinho de tirar o chapéu. E logo depois da inauguração do Bumbódromo, que eu lembro que eu estive lá também, que o Amazonino, né? Fizeram a inauguração daquele centro lá de convenções. Eu olhei para aquilo, cara, eu digo, puta, é um elefante branco. Para que isso aqui, cara? Eu não tenho visão de nada, né? Mas assim, quando logo depois aí eu vejo a Turispar aparecer, né? Que é um voo charter, Manaus-Parintins, e logo na sequência a Coca-Cola muda de cor. Aí, meu parceiro, eu vi que o negócio azul, né? Era lata aí azul. Fala da genialidade desse que ele fala que é uma lenda, que é o amazonino. A genialidade do amazonino, isso aí foi uma coisa assim absurda. E foi quando eu vesti a camisa também. Eu digo, vou acompanhar, né? Porque eu já era caprichoso, já tinha uma série de ações, mas eu vi aquele bumbódromo como uma coisa, um elefante branco. Meu irmão, hoje em dia aquilo está muito pequeno. Já ampliaram, né? Então, quer dizer, são essa visão que eu acho assim, eu penso, né? Eu penso que ainda está faltando para os jovens. Eu acho que a visão futura, pode ser que eu esteja errado, eles pensam muito, são muito evoluídos, então, mas a visão de futuro são poucos governantes que eu vi assim com essa amplitude, como foi lá o JK, enfim, são coisas assim muito pontuais na história, né? Vamos ver. Eu aposto muito nessa juventude. Não, eu aposto, não estou dizendo outra coisa. Eu acho que eles vão entregar Só acho que falta. Eles vão entregar um mundo bem melhor que nós entregamos para eles. Tomara, Paulinho. Mais alguma coisa, rapaziada? Beleza. Paulinho, você se formou aqui, né? Estudou aqui, se formou aqui, sua carreira é... Sou formado pela Universidade Federal do Amazonas. A UA? Na época, o UA. O Calão agora foi genial. Mostrou que realmente conhece, né? Beleza. Saí da UA, me graduei em 1990. Entrei em 85. Aí você falou de UA, eu lembrei. Luiz Eugênio. Flávio Fachel. Luiz Eugênio era da minha turma, se formou comigo. A Gorete.
Gorete Garcia. Quem mais se formou com você? Marcos Santos. Marcos Gilson. Santos. Não tinha falado do O Marcos professor Santos, Gilson. inclusive, ele faz isso que você falou na máquina de escrever. É. Ele está falando com você e está aqui. Mas o Marco é da mesma pegada Do Sebastião. do Sebastião Reis. Mesma pegada. O Marco. Essa turma é incrível, cara. A minha prima é casada com o Marcos Santos. Sim. Então você é da família do Da Marco. família Cidade. Então, essa turma aí, todo mundo tem um pezinho dentro do jornalismo. A Tereza é uma repórter, ela é uma jornalista assim, bem cheia, bem legal. Legal. Então, acho que, cara, tudo isso aí nos move hoje a estar falando sobre esses assuntos, mas a gente vai enriquecer muito mais essa conversa, porque a gente vai trazer em outro momento gente que o Paulo citou aqui. Eu tenho essa ideia de trazer a gente conversar aqui, vai lá com o próprio Maradolfo, Marcos Santos, essa turma que ele já citou, para a gente dar um pouco mais de riqueza, né? Eu lembro de uma história, tá, do Reis, do Marcos Santos, essa turma aí, eu acho que o Valdo Garcia também, que eles viajaram clandestino e foram bater num outro país, mas eu quero que eles contem essa história. Não vou dar aqui o bizu todo, não. O spoiler não pode. Mas o Paulo, para a gente encerrar, eu queria que você falasse agora, da forma que você quiser, desse momento que para você, eu vejo nos teus olhos, eu vejo hoje um Paulo Castro totalmente diferente do que eu conheci. Um Paulo Castro renovado, muito autêntico, muito vivo, muito inspirado, mas ele é pai novo, de novo. É um pai velho e pai novo. 3 anos, né? Com um garotão lindo. A esposa é uma figuraça também. Como é que está esse teu momento, Paulo? Um momento de reconstrução, né? De ressignificar muitas coisas, muitos conceitos que a gente tinha e passa a ter, né? Hoje o que é importante para mim é totalmente diferente do que foi ontem. Hoje o que é importante para mim é eu estar com meu filho, com minha mulher, com minha família. Anteriormente, nessa parte da juventude, eu queria estar nos bares, né? Curtindo por aí. Tá? Hoje só você a curtição é diferente. A curtição é diferente. Hoje eu estou contando as horas para chegar 19 horas para pegar meu filho e a gente ir para Ponta Negra, ficar lá na faixa, né? Na faixa liberada, ele passeando de bicicleta, correndo atrás. Isso que me dá felicidade hoje. Né? Meu irmão, eu só tenho que te agradecer, porque esse momento aqui já foi pensado há muito tempo. Né? De ter você aqui, a gente bater um papo e tudo, mas essa conversa a gente precisa alongar, trazer outros ícones, né, do jornalismo junto com você para a gente bater mais papo ainda. Pode contar. Tá bom? Agradecer ao Carlão. Valeu. Já está contado. Fábio. Obrigado, Fábio. Obrigado, Carlão. Obrigado, Cid. Obrigado, Cid. Obrigado, Paulo. Obrigado, Carlos. Obrigado você que nos escuta aí também. E até a próxima, né? Até a próxima. Então é isso. Foi bom, passou rápido, né? Amazônia Podcast volta a qualquer momento aqui na Amazônia TV. Então, muitíssimo obrigado. E não esqueça, acompanhe os nossos programas e sempre você vai ter excelentes informações e vai conhecer muito mais as pessoas aqui da nossa terra. Um grande abraço, até a próxima.